Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, vamos começar agora, tá? Mais um conteúdo matemática. Agora a gente vai falar sobre simetrias. Meu nome é Marcos Charleson e vamos lá. Bom, descobrindo simetrias. Nosso primeiro tópico de hoje. Simetria na Torre Eiffel. O mundo em que vivemos é repleto de construções feitas pelo ser humano, que apresentam elementos simétricos. Muitas dessas construções transformaram definitivamente a paisagem que se encontram. Um exemplo é a Torre Eiffel, na cidade de Paris, capital da França. Durante sua construção no século XIX, ela foi motivo de discussão entre pessoas que moravam na cidade sobre como ela poderia mudar a paisagem de maneira positiva ou negativa. Hoje, ela é um dos maiores ícones da cidade, sendo um dos pontos turísticos mais visitados no mundo. Observe que há o traçado de uma reta R, essa retazinha aqui, ó, vermelhinha, tá? Nessa imagem que chamamos de eixo de simetria, com exceção de pequenos detalhes. Veja que a imagem à direita da reta R é igual à imagem da direita à esquerda da reta, mas de maneira invertida horizontalmente, tá? Então é como aqui, ó, se tivesse um espelho, tem aqui um espelho no meio que eu chamo de eixo de simetria, ele está refletindo esse lado, ó, olha, tá? Com exceção de alguns pontos aqui, temos que uma imagem é simétrica à outra. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Na natureza também é uma infinidade de exemplos que a gente pode traçar o eixo de simetria. Aqui nós temos a borboleta, ó, passando aqui o eixo de simetria, e aqui nesse GIF estou mostrando como é que se dá esse eixo de simetria, tá certo? Aqui também essa flor. Aí observem que um lado, quando a gente dobra, é exatamente igual ao outro. Exatamente, ele fica exatamente em cima do outro, como nessa imagem que vocês estão vendo, tá certo? Então, se acontecer isso, eu digo que essa reta aqui imaginária, tá bom? Esse traçado aqui, ó, no meio da borboleta, que fiz aqui nessa, é chamado de eixo de simetria, tá? É onde se encontra a reta que corta exatamente a borboleta ao meio, tá? Fazendo com que ela fique simétrica. Então vamos lá, continuando. Eixo de simetria do quadrado e do retângulo. Muitas figuras geométricas que você conhece e já estudou apresentam eixo de simetria. Várias delas possuem mais de um eixo de simetria, como é o caso do quadrado e do retângulo. Acompanhe. Eixo de simetria do retângulo. Os retângulos, de maneira geral, apresentam dois eixos de simetria, como os eixos A e B da figura ao lado. Há um caso em particular em que o retângulo possui mais eixos de simetria. É o caso que o retângulo possui todos os lados de mesma medida, sendo quadrado, certo? Então, um quadrado nada mais é do que um retângulo, com todos os lados com a mesma medida. Então, mas vamos lá, vamos pegar esse retângulo aqui que tem lados com medidas diferentes, tá? Aí, o que é que a gente pode observar aqui? Ó? Que se eu passar esse eixo aqui, ó, e dobrar esse lado em cima desse, vai estar exatamente igual. Se eu passo esse traçado aqui, ó, horizontalmente, eu pego esse lado de cima, encaixo certinho aqui no de baixo, tá bom? Então, temos aí os eixos de simetrias A e B desse retângulo com lados diferentes. Agora vamos para o eixo de simetria do quadrado, que é um tipo de retângulo que tem todos os lados iguais. O quadrado é um caso particular de retângulo. Ele possui todos os lados, ângulo e ângulos de mesma medida. Por essa razão, além dos dois eixos de simetria encontrados em qualquer retângulo, há também outros dois, totalizando 4 eixos de simetria. Na figura ao lado, as retas R, S, T e U indicam esses 4 eixos. Outras figuras simétricas podem ser formadas partindo de quadrados ou retângulos, como mostramos a seguir, tá? Aqui a gente tem outras figuras que mostram, tá? Que são desenhadas a partir dos quadrados de retângulos. Vamos lá. Vamos mostrar aqui os eixos de simetria. Além dos dois que eu tinha mostrado neste retângulo aqui, ó, o vertical e o horizontal, eu tenho esses dois diagonais, tá? Se eu dobrar essa parte com essa, ela vai fechar, tá? Bem certinho. Essa pontinha vem para aqui, para essa outra pontinha, e esse lado vai encaixar nesse, como assim, esse também vai encaixar nesse. Porém, se eu fizer isso aqui, ó, passar esse eixo de simetria diagonal aqui,
Quando eu dobrar essa parte, tá? Quando eu dobrar essa parte aqui, ela não vai encaixar aqui. Ela vem exatamente para aqui, ó, para esse ponto. Vocês podem testar isso pegando uma folha de papel A4 ou uma folha aí retangular, tá? E fizerem essa dobra a partir do eixo diagonal aqui. E vocês vão ver que eu não consigo fazer, que ele não vai ser um eixo de simetria, tá? Apenas vai ser uma reta que divide o quadrado o retângulo pela diagonal, tá? E vamos seguindo. Eixo de simetria dos triângulos. Agora nós vamos ver mais um polígono, tá? Mais um polígono plano aqui. No capítulo anterior, sobre quadrado e retângulos, apresentamos, desculpe, no capítulo anterior, tá? Não no tópico anterior, no capítulo anterior, nós apresentamos as classificações de triângulos em relação aos lados, vocês lembram, tá? Em relação aos lados e em relação aos ângulos. Equilátero, isósceles e escaleno em relação aos lados. Equilátero, todos iguais. Isósceles, dois lados iguais. E escaleno, todos os lados diferentes, tá? Retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. E acutângulo, que tem todos os ângulos com medidas menor que 90 graus. Então vamos lá. Pensando na diversidade de triângulos classificados em relação aos lados, mostramos um estudo sobre a possibilidade de existirem eixos de simetria de acordo com o tipo de triângulo, sendo que podem existir 3 eixos, apenas um ou até mesmo nenhum eixo de simetria. Então, os triângulos podem ter 3, um ou nenhum eixo de simetria, apenas um ou nenhum. Então vamos ver aqui. Eixo de simetria no triângulo equilátero. Equilátero, todos os lados iguais. As retas R, S e T são eixos de simetria do triângulo equilátero. Aqui, ó. Essa reta T, se eu dobrar, essa parte vai ficar exatamente em cima dessa. A reta S, se eu dobrar esse lado agora aqui, ó, tá? Que a gente tá aqui observando essa parte que o eixo S, a reta S, está cortando a figura. Então, esse lado dobro para cima desse aqui vai estar exatamente igual. E a reta R, da mesma forma. Porque ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, eu tenho 3 eixos de simetria. Esse triângulo é chamado de triângulo regular, tá? Quer dizer regular que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos que está dentro com a mesma medida, tá? Então, eu digo que é um triângulo regular. E assim também vai servir para os outros polígonos. Vamos lá. Eixo de simetria do triângulo isósceles. O triângulo isósceles é um triângulo que tem 2 lados com a mesma medida. A reta A é o eixo de simetria do triângulo isósceles. Então, aqui eu só tenho um eixo de simetria, que é a reta A, que vai dividir ele ao meio simetricamente, tá? Espelhado. Então, se eu dobrar, vai cair, vai estar exatamente em cima deste outro lado aqui. Porém, eu não consigo fazer mais eixo de simetria. Se eu fizer aqui, ó, nunca vai dar um lado igual ao outro, tá bom? Um lado igual simetricamente ao outro. Eixo de simetria do triângulo escaleno. Triângulo escaleno que tem todos os lados com medidas diferentes. Neste não há eixo de simetria. Então, no equilátero, todos os lados iguais. Então, 3 eixo de simetria. No isósceles, 2 lados iguais, um eixo de simetria. No triângulo escaleno, todos os lados diferentes, não há eixo de simetria. Eixo de simetria de outras figuras planas. Além das figuras estudadas nos módulos anteriores, há uma infinidade de outras figuras planas que podem possuir ou não eixo de simetria. As figuras planas, como os polígonos, podem ter relações curiosas com elementos da natureza, nos quais é possível notar essa presença de simetria. Observe como exemplo a imagem de uma flor. Temos aqui a imagem da flor. Nela é possível traçar eixos de simetria. Olha, vendo aqui os eixos. Então, vamos ver aqui. Ao todo, são 5 eixos, sendo cada um em relação a uma pétala da flor, a cada pétala da flor. Se observarmos essa imagem com atenção, veremos que é possível traçar um pentágono regular com vértices em cada pétala. Então, vamos ver aqui.
Separando o pentágono com o eixo de simetria, vemos que há um eixo para cada vértice. Aqui, ó, tem aqui o pentágono com um vértice em cada uma das pétalas. Vértices são essas quinazinhas, esses pontinhos aqui, ó, as pontinhas do polígono, são os vértices. O pentágono regular possui 5 eixos de simetria. Vamos ver. Eu tenho aqui um eixo de simetria, esse aqui, 2 eixos de simetria, 3 eixos de simetria, 4 eixos de simetria, 5 eixos de simetria, e esse eu já contei, que é o mesmo que está aqui. Então, pentágono regular, olha, nome regular, novamente, tá? Possui 5 eixos de simetria. Quer dizer, regular, que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais também, tendo a mesma medida, tá? Então, observe que o triângulo equilátero, que é um polígono regular de 3 lados, possui 3 eixos de simetria, enquanto o quadrado, que é outro polígono regular, o quadrado também é um polígono regular, tem todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos internos com a mesma medida, tá? Aqui, que é outro polígono regular, mais de 4 lados, possui 4 eixos de simetria. Então, o que a gente observa aí é que quando um polígono ele é regular, os eixos de simetria são iguais aos números de lados, tá ok? Por essas observações, parece-nos que um polígono regular tem um número de lados iguais ao número de eixos de simetria. Nos exercícios, você terá a oportunidade de reforçar essa ideia, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é o triângulo equilátero e o quadrado, com seus eixos de simetria. Aqui eu coloquei esse gifzinho para vocês observarem alguns eixos de simetria e as figuras, tá? Mostrando que, sim, aqui é o eixo de simetria. Veja que um lado vai ficar exatamente em cima do outro quando eu dobro, tá certo? E aqui, outra maneira de vermos os eixos de simetria. Observe aqui, nessa figura com essa mulher, eu coloquei a mulher aqui, ó, colocou um espelho e ele refletiu exatamente, tá, este lado no espelho. Ou seja, essa é uma forma de determinarmos, tá, o eixo de simetria. Se um lado estiver igual ao outro quando eu espelhá-lo, então aonde eu coloquei o espelho, na linha imaginária aqui, ela será um eixo de simetria. Olha aqui, ó, o espelho, tá, traçado num eixo de simetria dessa flor, mas aqui a gente encontra outros eixos de simetria. Aqui, ó, tá simétrico com esse. Tá vendo, pessoal? Tá? Em relação a esse eixo aqui, ó, a outro eixo. Esse é simétrico com esse é com esse é com esse, tá? Esse é com esse, desculpem, e esse é com esse. Então, aqui temos também eixo de simetria. Mas eu ainda posso fazer, vocês vão ver no exercício, eixo de simetria, tá? A figura ser simétrica em relação a diferentes eixos, certo? Então, posso observar esse eixo aqui e ver onde elas são simétricas. Então, observando esse eixo, essa pétala será simétrica a essa. Observando esse eixo de simetria, esta pétala será simétrica a esta. Então, dependendo do eixo de simetria, a figura vai mudar, tá, a posição da simetricidade dela, tá certo? Então, se formos observar esse eixo de simetria aqui, esta pétala é simétrica a esta. Se observarmos esse eixo de simetria, essa pétala é simétrica a esta aqui. Então, dependendo do eixo que estivermos observando, a figura vai mudar, tá? Os pontos simétricos. E é isso, pessoal. Queria que vocês compreendessem esse conceito. Vejam que é um assunto fácil, um assunto de fácil aprendizado, tá? Os conceitos dele a gente aprende bem rapidamente. Espero que vocês consigam realizar
as atividades. Caso não consigam realizar alguma, podem entrar em contato comigo, que eu tiro a dúvida. E se não entenderam alguma coisa, entre em contato também. E é isso aí, a gente fica por aqui hoje.